tá, né, gurizada? Bora codar um pouco aqui. Antes a gente sair fazendo aqui o nosso template com a nossa métrica head, do ponto que a gente parou aqui na nossa app, a gente só tinha logs aqui, ou seja, decorators com logs. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um SDK aqui, ou fazer um client-side de métricas, né? Bom, eu estou acostumado a utilizar o Prometheus, tá? Por quê? Muito pela organização que eu trabalho, eu acho que é o Time Series DB mais utilizada do mercado para métricas. Também tem o InfluxDB, tem outros, eu tô ligado, mas acho que a maioria de vocês conhece o Prometheus também. E aqui, pessoal, o que acontece? Bom, a gente tem que fazer métricas. Na minha organização tem uma pessoa que sabe muito, manja muito de observabilidade, e ele fazia a seguinte comparação. Imagina que tu tem que contar, contar o número de carros que passou na rua da tua casa. Aí tu fica lá, em frente à tua casa, tu começa. Passou um, passou dois, passou três, passou quatro. Ok. Agora, tu tem que informar isso para alguém. Essa métrica. É tu que vai até essa pessoa ou essa pessoa que vem buscar até ti? Imagina que a pessoa que contou os carros é a tua aplicação, tá? Imagina que a pessoa que tem que receber isso é o servidor do Prometheus. Quem que faz a requisição para quem? É o server que vem pegar das aplicações ou as aplicações que mandam para o server? Essa comparação basicamente é o que a gente chama de a estratégia de pooling ou de push. A minha aplicação ela pode fazer push, ou seja, mandar para algum lugar, ou ela pode exportar e esperar que alguém venha buscar. Por que eu vou fazer exportando? Bom, aqui já está entrando um pouquinho numa parte que eu não sou exatamente especialista, tá? É uma questão de arquitetura das organizações, mas essa questão de as aplicações exportarem tem algumas vantagens, tá? Na minha visão e do que eu aprendi. Por quê? Se tu coloca na mão das aplicações mandarem para o servidor do Prometheus, para qualquer server, se tu tem uma organização grande, onde tem várias equipes, tem várias linguagens, tem vários tudo, tá bem? Ou até pode ser organizações pequenas, enfim. A questão fica na mão das aplicações mandarem essas requisições, e tu não tem exatamente a segurança que elas vão estar fazendo no ritmo correto, não vão estar flodando lá com milhares de requisições, e daí tu vai se obrigar a fazer throttling, a ignorar requisições e tal. Então, essa responsabilidade na mão das aplicações tem que ter cuidado, ok? Então, por isso, a gente começa a optar por uma estratégia de aplicação. Exporta tuas métricas que eu, servidor, vou ir buscar quando eu achar que é necessário. Que normalmente é por tempo. Cada 5 minutos, a cada 15 minutos, a cada 1 hora. Aí é configurado o scrap para cada caso, tá bem? Essa estratégia de pooling é que a gente mais usa, tá? Normalmente. A estratégia de push ela igualmente é adequada em alguns cenários. Por exemplo, eu tenho um componente que ele é efêmero, que é uma task que roda 1 hora por dia, e ela inicia e ela morre, ela não é um serviço sempre ativo. Então, antes dela terminar, eu quero enviar minhas métricas para o servidor. Ok, esse é um caso. Mesmo assim, ele ainda tem alguns problemas, tá? E tem pessoas que têm resistência a isso. Então, é importante vocês saberem que existem essas duas maneiras. Independente disso, a métrica é a mesma. É a métrica head. A diferença é se eu vou enviar ou alguém vem buscar na minha aplicação. Bom, então chega de papo aqui e vamos fazer um pouquinho. Eu tenho por costume sempre fazer uma pastinha instrumentation também. Ok? Nos vídeos passados aqui, ficou aqui no nosso arquivo da aplicação aqui, ficou essa questão do logger aqui, de inicializar ele. Eu vou transportar isso para lá, ok? Vou fazer aqui um instrumentation go. Aperto instrumentation. Vou dar uma função qualquer aqui. Ok? Vou
dar um save aqui, né? Dar um bom mod vendor aqui, ver se ele resolve aqui. Meu PC não tá dos melhores, né? Mas tudo bem. Ó, já importou. Aqui, pessoal, ó, por que eu fiz uma função init aqui e eu vou chamar lá dessa maneira aqui? Instrumentation init. Se alguém olhou esse código a full antes, deve ter notado que para as variáveis do ambiente eu usei um padrão aqui, que é o padrão de inicialização do Go, que é a função init é uma keyword especial e ela roda durante a importação. A função init roda antes mesmo da função main, tá bem? Se no teu package main tu colocar aqui uma função init, para quem não sabe, ela vai rodar antes mesmo da main. Quando tu importa um package, ele roda uma função init se existe, tá bem? As environments ou as configs, eu normalmente faço nesse padrão porque normalmente em qualquer contexto, dependendo do que eu vou executar dentro do meu repositório, eu preciso ter environments ou configurações, ok? Eu preciso ter um dos dois, ou os dois até, depende. Mas eu preciso ter algo que me indica configurações, ambiente, enfim. Então eu tenho por estratégia fazer assim e não ter que estar chamando esse init. A única coisa que eu faço é eu importo o package, coloco aqui o nosso underscore aqui, ok? Coloco aqui um nolint assim, que eu já tenho por costume para não reclamar e pronto, vai executar. Por que eu não faço isso para instrumentalização? Por quê? Nem sempre talvez eu vou querer instrumentalizar o meu código. Se eu estou executando uma API, eu quero. Se eu estou executando uma CLI, um comando interno, talvez eu não precise disso, tá? Só um parênteses aqui do porquê que eu estou fazendo dessa forma. Aqui cada um, pessoal. Não tem certo e errado. É muito de gosto isso daqui. E outro gosto que eu tenho na observabilidade é utilizar o padrão singleton também. Ok? Por quê? O singleton, ele não é exatamente o pattern mais amado aí, tá? Ele tem vários contras e ele é muito mais uma exceção do que uma regra, né? Essa que é a verdade, mas para esses casos onde tu quer ter uma mesma instância compartilhada, ele é ideal. Também a gente não tem por que correr o risco aqui de cada, sei lá, cada fluxo, cada main que eu estou buildando nesse repositório está inicializando uma outra instância de Prometheus ou de um outro lugar, de um outro código. Okay? Então é um padrão que eu acho que se adequa bem para essa questão. Bom, aqui a coisa que eu fiz foi corrigir o que eu já tinha feito, né? Entre aspas, só ajustei o meu logger. Mas agora, para as métricas, eu basicamente vou colocar aqui um registry, Prometheus registry, tá bem? Esse Prometheus ele não existe aqui, eu tenho que importar ele. Para importar ele eu já tenho ele aqui, um exemplo pronto aqui. Este aqui, client Golang Prometheus, vamos colocar a importação dele. Vamos atualizar as nossas dependências aqui localmente. Ok? O VS Code já parou de reclamar, ok? Então, agora a gente vem aqui, registry é igual a Prometheus new registry. Show. Tá pronto. Com isso daqui eu já consigo contar ou medir, tá bem? Aqui eu não vou explicar exatamente todos os tipos de métricas nesse momento. Daqui a pouco eu explico, mas eu consigo usar o Prometheus já. Só que eu não consigo exportar e nem mandar para nenhum lado. Como eu falei, eu quero exportar métricas. Bom, a minha aplicação é uma API. A API ela já tem uma natureza de, por ser um servidor, de servir, de exportar algo. Também ela está aqui esperando chamadas. Então a estratégia mais usada normalmente é a gente criar aqui um endpoint barra metrics também. E aqui a gente vai colocar a nossa handle func aqui que vai exportar as métricas para o Prometheus. Simples assim. Bom, para fazer isso aqui,
Eu vou fazer da seguinte maneira: registry handler, ele vai retornar um HTTP handler, ok? E existe um subpackage aqui, um diretório interno que é o Prometheus HTTP, ok? E esse carinha aqui, ele tem aqui uma função. Deixa eu pegar esse código que eu tenho ali pronto aqui, para agilizar um pouco. É esse carinha aqui, ó. Ele tem essa função handle for aqui também, onde a gente vai passar o nosso registry, basicamente aqui, e ele vai retornar um HTTP handler para nós. Okay? Dessa maneira aqui a gente pode já utilizar o nosso singleton aqui, essa função aqui na verdade, vai retornar um HTTP handler. Perfeito? Vamos dar aqui um go do modo vendor novamente. Ok. Bom, acho que já parou de reclamar aqui. Vamos testar aqui a nossa app aqui, ó. Go run, cmd, server e server. Está executando. E aqui nós vamos chamar aqui então nossa API 8080 metrics. Aqui ele exportou aqui duas métricas padrão aqui, mas que não nos dizem nada ainda. Ele tem esse formato aqui, tá? É um formato de texto que é justamente onde o servidor faz o scrap, ou seja, passa ali pelo texto e interpreta. É uma linguagem de demarcação própria do Prometheus. E isso daqui vai se encher de métricas aqui depois, mas isso aqui não foi feito exatamente para ser lido, para ser tomado como fonte de análise. O ideal é você conectar isso daqui, ou seja, o server do Prometheus faz scrap e aí você conecta uma ferramenta de dashboards no Prometheus e aí você tem os seus dashboards visuais de fácil interpretação. Porém, mesmo assim, caso vocês precisem ver métricas na mão, esse aqui é um formato que não é tão difícil. Vocês vão ver depois que ele é entendível para humanos, digamos, né? Dos mais difíceis de entender, mas óbvio que não é objetivo de estarem olhando aqui na mão o exporter do Prometheus, tá? Normalmente o pessoal conecta no dashboards do Grafana ou Datadog, enfim, tá bem? Então, esse era o primeiro objetivo aqui. Nossa aplicação já está executando, já está aqui exportando métricas, tá bem? Bom,